Bom, senhores, boa tarde, então. Temos aí o pessoal de Angola, pessoal de Portugal, de Lisboa, pessoal fora dos estados aí, Rio Grande do Norte, Nordeste, como um todo. Obrigado. Bom, senhores, é um grande prazer retornar com vocês aqui nesse nosso bate-papo aqui sobre a questão técnica de gestão de riscos. Hoje estamos tendo um apoio da nossa Academia Nacional de Economia, a famosa ANE. Agradeço esse cordial apoio pelo nosso presidente que está aí nos assistindo, o doutor Arlindo. Agradeço. Então, a ANE é uma parceira nossa também. Estamos aí divulgando aí os eventos, os webinars. E hoje nosso bate-papo aqui vai ser sobre a importância da gestão de riscos de desastres naturais para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ou seja, o que o Brasil perde em não fazer uma boa gestão de riscos em relação a desastres naturais, né? Quando a gente fala de desastres naturais, óbvio que tem a mão do homem, a mão né, nossa, de maneira muito clara, mas o problema nosso aqui do Brasil, de maneira direta, é que nós não seguimos nenhum framework, embora tenhamos documentos, embora tenhamos processos estruturados, mas, infelizmente, as prefeituras, isso é um problema das respectivas prefeituras, né, dos governos, aí entram governos municipais, governos estaduais e um pouco do governo federal, tá certo? E não suportar, na verdade, essa estrutura, principalmente em termos de cultura e em termos de educação. Primordial isso daí, e infelizmente a gente vai ver ao longo aí da minha apresentação que nós não temos esse processo vivo dentro aí das respectivas prefeituras. Existe sim a Defesa Civil é uma instituição batalhadora, ela briga com o que ela tem nas mãos, mas nós sabemos que esses recursos que ela possui são recursos insuficientes, infelizmente. Então, isso impacta na veia o crescimento socioeconômico do Brasil e acaba, na verdade, deixando, né, aumentando mais o gap aí da desigualdade social, porque quem sofre mais são as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, até nesse evento que a gente vai falar aí sobre o que aconteceu aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, litoral norte, esse pegou todo mundo aí de calça na mão, classe alta, classe média, classe baixa, mas a classe menos privilegiada acaba sofrendo na veia, né, as consequências socioeconômicas, perde casa, perde tudo que tem dentro da casa dela, que está construindo em local que não devia estar, e por aí afora. Então, isso é fundamental a gente ter essa noção clara. Bom, senhores, quem que nós somos aqui? Vocês já me conhecem, então não vou falar muito de mim, já tem aqui, mas eu sou membro da Academia, né, Nacional de Economia, da ANE, tá certo? Ocupo a cátedra 190, com muito orgulho. Tenho aí como novidade para vocês aí, na verdade, um pós-doc aí, na verdade, em gestão de riscos cibernéticos, feito em Cambridge, tá certo? Tenho também um master, né, em risco cibernético, feito na Espanha. São os mais novos. E lancei agora um livro meu, que é sobre gestão de risco cibernético. A gente vai falar um pouquinho, né, em relação a isso. Então, esse é meu currículo, depois vocês dão uma olhadinha. Bom, qual é o foco do nosso seminário, então, aqui no nosso bate-papo, webinar, né, para ser mais exato? A gente apresentar um processo, um framework de gestão de desastres, integrado, obviamente, à gestão de riscos, mas que, sem este framework, que é o que os estudiosos falam de maneira direta, tá certo? O impacto socioeconômico passa a ser muito, muito grande. Então, a gente acaba pagando 10 vezes, 15 vezes, 22 vezes mais, essa é a conta que o pessoal acadêmico faz, 22 vezes mais do que se nós tivéssemos investido em prevenção, em gestão de riscos, em aculturamento, em educação. Então, isso é primordial, a gente colocar isso na cabeça, porque não tem milagre, não tem como a gente ter milagre. Bom, o que nós podemos falar inicialmente? Estamos vivendo uma sociedade de risco. O mundo hoje é uma ruptura. Então, tem uma reconfiguração desta nossa sociedade moderna, segundo Beck, sociólogo alemão que escreveu esse livro lá atrás, tá certo? Lá na década de 80, 86, que ele escreveu esse livro, que é a sociedade de risco rumo a outra modernidade. E ele fala, na verdade, sobre causas, né, consequências que hoje não são mais limitadas, não são mais onipresentes. Ou seja, os riscos são interconectados,
são interdependentes. E eles apresentam 3 características, 3 níveis de materialização: espacial, temporal e social. Então, é importante entender que os riscos não têm mais fronteiras. Primordial isso daqui. Acontece lá no Japão um fato que pode ter como consequência, tá certo, uma avalanche aqui no Brasil. Então, isso é primordial. Os riscos hoje, por não terem mais fronteira, eles podem ser considerados como incalculáveis. Então, está aí essa imagem para vocês poderem olhar. Antes, uma avenida em cima de um viaduto com prédios. Deu aí, na verdade, uma chuva muito pesada, acabou inundando e isso desaparece. Ou isso fica, na verdade, nas custas, né, do município ou da cidade, tá certo? Então, o que isso significa? Que é uma questão de riscos hipotéticos, que eles são cada vez mais baseados no conhecimento induzido pela ciência tradicional. Ou seja, as consequências deles, senhores, dos riscos hoje, são incalculáveis. Elas são de extrema massividade. Em função de quê? Da interdependência que um risco possui com o outro, que a soma deles passa a ser uma soma de resultados geométricos e não aritméticos. Então, é uma alta propulsão que nós temos aí hoje no mercado como um todo. Os riscos não comportam mais a questão da compensação. O que é compensação? Uma relação custo-benefício. Eu preciso investir, tendo em vista uma relação que eu vou ver. Bom, vai ter um impacto A, eu tenho, na verdade, esse impacto A, um prejuízo meu é A, B, C, D, prejuízo levado em consideração sobre a questão da imagem, a questão socioeconômica, a questão social, especificamente falando, seja qual for. Só que isso hoje é incontrolável. Antigamente, as decisões eram controláveis. Hoje, elas são incontroláveis, né? Desde que, na verdade, tivemos aí, né, em 2008, a crise financeira, que o mundo, né, desmoronou, entre aspas, o clima, irregavelmente, ele mudou. Isso nós temos que estar conscientes disso, tá certo? O clima mudou e nós ainda não estamos sensibilizados em relação a isso, tá certo? A utopia de fazer essa compensação ficou para trás. Então, hoje, os riscos não têm mais essa compensação. Então, a lógica da compensação sucumbiu e ela é, na verdade, substituída pelo princípio básico da prevenção e redução do impacto, redução do desastre, tá certo? Então, isso é que ganha prioridade sobre a compensação. Por isso que o grande foco nosso é nós sabermos o quê? Antecipar e tentar impedir ou tentar nos adaptarmos ao contexto que vai entrar para que nós possamos ter, na verdade, um resultado que seja minimamente aceitável. Então, essa é a razão de ser dessa sociedade hoje de risco. Por isso que a gente bate bastante e mostra claramente para vocês que não adianta a gente relatar o que já aconteceu. Exemplo, choveu demais, inundou, paralisou a atividade comercial, paralisou, na verdade, o fluxo de idas e vindas, né? Hotéis, restaurantes, tá certo? Pousadas deixaram de fornecer os seus respectivos serviços, foram impactadas. Aconteceu, não. A grande sacada nossa é que tínhamos que ter antecipado isso, obrigatoriamente. O que aconteceu aqui em São Paulo, hoje nós temos tecnologia para isso, teria que ter funcionado, sim, tá certo? Se nós tivéssemos construído cenários prospectivos na área de riscos. E isso não acontece, infelizmente, por uma falta de visão, por uma falta de conhecimento, uma falta de educação por parte das autoridades. Então, o que devia ter acontecido não ocorreu, que foi o quê? A antecipação e a adaptação. Exemplo, sabedor que na quinta-feira ou na quarta-feira já tinha uma sugestiva, né, ou um sugestivo cenário de uma tromba d'água, tinha que ter avisado a população, não desçam. Tinha que ter algo já avisando o que poderia ir acontecer e ações sendo tomadas. Ninguém falou nada. O pessoal simplesmente deixou acontecer, deixou rolar, o que é uma pena e as consequências foram nefastas.
tá certo? Então, o que aconteceu e o que acontece quando temos enchentes, deslizamentos aqui no Brasil, não é cisne negro. Eles não são imprevisíveis. E vou mostrar para vocês que é uma realidade, tá certo? Eles são um rinoceronte cinza. Estão debaixo, sim, do nosso nariz e nós simplesmente ignoramos. Nós simplesmente colocamos uma venda nos olhos, rezamos à noite, soltamos vela, acendemos N velas para que o risco não seja materializado. Isso, senhores, é nós sermos extremamente, mas muito, muito mesmo, de um amadorismo muito grande. A gente não pode aceitar isso, né? A gente não pode deixar que isso aconteça todo ano, toda vez, né? Os mesmos problemas se repetem. Então, isso é uma falta de visão que eu não consigo entender o porquê, tá certo? Então, tudo bem se acontecesse aqui uma Torre Gêmeas da vida, é um fato que seria um ponto fora da curva? Até poderia ser. Mas o que a gente não pode aceitar são situações similares que vêm acontecendo ao longo de décadas e a gente não faz absolutamente nada. E isso impacta a gente. Mesmo aqui em janeiro de 2010, 13 anos atrás, quando nós tivemos o terremoto do Haiti, era previsível? Era. Quantas vezes o Haiti teve terremoto? Quantas vezes nós tivemos? Não tem como monitorar? Temos. Hoje tem tecnologia para isso. E mesmo assim, vocês estão vendo aí as imagens, as fotografias, a gente fica, na verdade, sensibilizado, constrangido, né, com o problema que acontece anos após anos e quem mais sofre são as populações mais carentes. Mesmo o Japão, em 2011, que bobeou com o terremoto e com o tsunami, ao mesmo tempo, eles foram pegos de surpresa, porque simplesmente acreditavam que os sistemas dele e os processos dele eram invencíveis, da mesma forma que aconteceu com as Torres Gêmeas. Então, senhores, o que está nos alertando sobre isso? Risco tem que ser gerido com um documento vivo. Risco tem que ser monitorado de forma contínua. E isso não ocorre. Esse é um ponto fundamental que nós, gestores de riscos, nós temos que ter isso na cabeça. Nós temos que estar o tempo inteiro pensando, orientando de maneira clara e direta o pior cenário. Eu chamo isso daí de estar construindo o mapa do inferno. Eu não posso aceitar situações deste porte aqui, ó. São Paulo, fevereiro de 2009. Depois você vai aqui puxando, São Paulo, maio de 2010. Situações são as mesmas. Os problemas são os mesmos. São Paulo, 2011. O que muda? O local não, nem o local muda, o local são sempre os mesmos, praticamente, ó. Sempre os mesmos. E fazemos o que com isso? As empresas, sociedade, governo, prefeitura, Estado, federal. O que fazemos com isso para mudar o status quo? Então, nós temos que deixar de estar aceitando, na verdade, essa falta de planejamento, essa falta de visão sobre gestão de riscos. São Paulo, 2013, ó. Os pontos de alagamento, olha aqui. Todo santo ano acontece isso daqui. Não tem como não acontecer. Rio de Janeiro, 2011, quando a serra caiu. Olha aqui. Quando a serra caiu. Também, de novo, em Petrópolis. Quer dizer, e a coisa continua a rodar. Quer dizer, as situações são essas. Xerém, 2013. Então, o que eu estou mostrando para vocês é uma linha do tempo que as coisas vêm acontecendo, as coisas se repetem e nós temos uma memória muito curta, que não deveríamos ter. Então, isso é fundamental, esse entendimento, tá certo? Não deveríamos ter. E temos material. Imigrantes, a serra caiu em 2013. A serra desceu inteira. Quer dizer, houve, né, acabalamento de propulsão de carros. Aqui, nesse caso, uma pessoa só morreu na prefeitura, mas a rodovia ficou aqui, na verdade, tá certo? A rodovia ficou totalmente paralisada, sem a mínima condição. Ah, isso nunca tinha acontecido. Velho, você tem uma rodovia na serra, um dos riscos mais principais que você tem que estar relevante é a chuva torrencial alta, tá certo? E a descida do morro como um todo. É factível isso? É. Pode acontecer de tempos em tempos? Pode. Mas eu tenho que ter isso aqui na mão, tá certo? Alguém colocou aqui que não era memória, era a falta, na verdade, de... Né? Falta, na verdade, de planejamento. Eu acho que tem um pouco mais de memória também, porque vira e mexe acontece. Cadê a cobrança nossa? Aqui fala, né? Cadê a responsabilidade por parte das pessoas? Eles são responsabilizados? Eu não vi ninguém ainda
no Brasil, posso estar enganado, mas não vi ninguém no Brasil ser indiciado criminalmente. Dolo eventual. Dolo eventual. Não tem outra palavra para falar isso aí. O que é dolo eventual? Assumir o risco. Eu, como gestor da minha cidade, eu, como gestor da Defesa Civil, eu, como gestor do órgão federal de verba, dolo eventual, senhores. Eu sei, estou assumindo o risco, sei das consequências, não quero que aconteça, mas aconteceu. Então, se assumiu. Acabou. Não tem como a gente escapar disso. Não tem. Não temos como escapar. É direto e reto, é na veia, senhores. Desculpe. Isso não acontece. Né? A barragem de Brumadinho aqui, sim, teve consequências. Mas o que eu estou mostrando para vocês é a resposta a um desastre desta natureza, desta magnitude. Resposta ao desastre. Tá certo? Até a Covid-19, que o mundo inteiro ficou paralisado. E o Ocidente apanhou. Apanhou. O Ocidente apanhou. Tá certo? Porque não estavam preparados. Ah, mas é difícil prever. Como difícil prever? A pandemia aconteceu, a primeira vez que acontece uma pandemia. Não tivemos N pandemias menores, maiores. A gente não trabalha com isso. Respostas foram lentas. O Brasil ainda se saiu muito bem com o SUS. Nosso SUS aqui está de parabéns. Saímos muito bem em relação a isso. Tá certo? Apesar de todos os problemas que nós tivemos aqui. Mas cabe ver isso daqui. Rio de Janeiro, ano passado, ó, 15/2. É uma coisa, Petrópolis, ó. Causa e morte. De quem é a culpa? Faltou o quê? Olha aqui. Se você pegar as imagens aqui ou misturar, vocês não vão saber, na verdade. Tá certo? E é isso que a gente não pode aceitar. Nós, como gestores, eu estou falando. Como falo gestores, entra nós como gestores, como sociedade, cobrar que isso seja feito. E aí entra o que aconteceu aqui em São Paulo, nesse nosso, né, início do ano aqui, ó, tá certo? Numa área que pegou tanto a classe média, a classe alta, como a classe menos privilegiada. Todos foram atingidos, tá certo? Com uma tromba d'água monstruosa, mas os problemas foram decorrentes, ó, tá certo? Os problemas foram decorrentes. Ah, nunca choveu tanto. Já choveu, sim, senhor. Lá atrás, vou mostrar para vocês aqui, em 67, já choveu. Pior do que choveu agora, inclusive, para vocês terem uma ideia. 56 anos atrás. A gente não aprendeu com isso? Não, não aprendemos. Inclusive, naquela época em Caraguatatuba, vou mostrar para vocês aqui, morreram muito mais pessoas, tá certo? E hoje, até que pelo sintoma, pelo contexto que foi apresentado, até que o número de mortes foi até reduzido em função da gravidade que foi dada, tá certo? Olha aqui. Então, condomínios, os carros como ficaram, para chover desta maneira que choveu aqui, tá certo? E o estrago que fez, senhores, é que tinha muita, mas muita coisa pendente. Muita coisa pendente. Tá certo? Tinha muita coisa pendente. Quando eu falo muita coisa pendente, é infraestrutura, tá certo? É ocupação que não devia estar sendo ocupada, e o pessoal vai ficando e vai deixando, tá certo? Então, faltou, sim, no meu ponto de vista, uma mão firme, uma mão forte para evitar problemas desta natureza que nós estamos vendo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Eu amo São Sebastião, tá aqui, ó. A estrada, que posição que se encontra aqui. Tá certo? Olha os carros aqui. Isso daqui, senhores, todo mundo queria um fato disso. As pessoas que têm um pouco mais de patamar, né, sociedade que tem um pouco mais de nível, pagou para ver isso daqui. Desculpe, pagou para ver. Estava no condomínio classe A, não imaginava que lá fosse acontecer isso. Por quê? Previu? Não tinha cenários? Então, senhores, quando a gente fala uma questão de desastre dessa natureza que pega, né, todo um contexto sociológico da nossa sociedade, nós temos que avaliar. Algo de muito estranho, algo de muito ruim está acontecendo com a gente, que nós estamos simplesmente tapando os olhos para não querer enxergar a nossa realidade, nossa falta de estrutura. Ó. Isso aqui é na casa das pessoas, ó. Top de linha, condomínios, olha aqui, tá certo? Olha aqui. Top de linha. Para isso aqui acontecer no condomínio classe A, como ocorreu de lá, muita coisa falhou, mas muita coisa, tá certo? Muita coisa, não tem como. E aqui vem, na verdade, ó, há 56 anos no litoral norte, lá atrás, em 67. Então está aqui colocada, 18 de março de 67. E aqui tem um número, ó, 487 pessoas morreram, mas estima que o número de óbitos era muito mais. Então, senhores, a tromba d'água que caiu aqui no litoral norte, nunca choveu tanto. Choveu já,
É histórico. 67, a gente não tinha a estrutura que temos hoje. Não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. E o impacto socioeconômico para o país, para a sociedade local, extremamente alto, é brutal. Pessoas desabrigadas, né? Tá certo? Casas que foram demolidas, que caíram, empregos, comércio, né? Tudo isso daí foi embora. Foi embora com a enxurrada. E aí, como é que fica? Quem paga a conta? Nós vamos pagar a conta? Quem paga a conta? Está aqui, ó. Caraguatatuba, então litoral norte, ó. Se olhar essa foto aqui e colocar cor nela, o problema aconteceu agora. É a construção, é o tipo de, né, de enxurrada que nós tivemos. Senhores, nós temos que repensar isso daqui. E isso é um pensamento que a área acadêmica, junto com a área, com as academias da vida, entre elas a própria ANA, que nós temos que repensar isso daqui. Muito ruim. Todo ano acontece alguma coisa catastrófica, massiva. Um estado que, no meu ponto de vista, aprendeu muito com esse tipo de desastre foi Santa Catarina, tá? Isso é um ponto positivo. Então, tem planos de contingência lá, mesmo assim, ainda acontecem algumas coisas que fogem ao controle deles lá, mas eles aprenderam muito em relação a isso, tá certo? Fizemos explicações. Se nós fizermos explicações sobre o ocorrido, eu pergunto, cadê a prevenção? Cadê o aviso? Como é que ele não sabia que ia ter isso aqui, tudo que está dizendo que tem aqui? Pressão baixa, né? Uma frente fria encontrando uma frente quente, tá certo? Volume de chuva. Como que não? Todo dia vocês olham aí nos vários canais de televisão que tem questão do tempo, isso aqui está explicado. Olha, essa semana está previsto, ninguém sabia que ia chover demais? Ninguém tinha ideia que ia chover demais? Pergunto a vocês. Foi dado o aviso? Olha aqui a outra explicação. Olha os carros como ficaram. Quer dizer, então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, para impactar vocês, de maneira muito clara, é isso. Algo está errado com a gente. Algo está errado com nós, como sociedade. É isso que eu quero bater. Para o gestor, né? Principalmente os gestores de risco. Tá certo? Olha aqui. Condomínio classe A, olha aqui. Olha a chuva caindo aqui, a água caindo aqui de cima. Parece uma cachoeira. Isso aqui é água, tá? Isso aqui é água. Ok? Então, é isso que vocês têm que estar olhando, que nós temos que olhar e temos que repensar, para sabermos, na verdade, o que ocorreu com a nossa incompetência. Aqui dentro das pousadas, dos hotéis, ó, não foi embora. Então, o que acontece num desastre desta magnitude, ele só poderia ter sido estruturado, respostas eficazes, resposta efetiva, se eu tivesse cenários. Ninguém criou um cenário dessa magnitude, que acha que isso não é importante. Ninguém criou condições para ter uma resposta de suporte, não. O pessoal passa batido e acha e reza que isso não vai acontecer. E aqui tem, né? Associação de Contas Abertas, tá certo? Eu acabei cortando aqui a data, mas você vê isso aqui de 10 anos para trás, ó, aqui, ó. Ó, isso aqui é investimento, prevenção em bilhões de reais, olha aqui. Isso aqui é uma das explicações, não é a explicação, mas é uma das explicações. Estão olhando aqui, senhores? Estão olhando bem? Aqui nós começamos com 5,6 bilhões e estamos hoje com 1,2 bilhões. Tem algo de errado, senhores? Tem, muito errado. Falta estrutura? Falta. Faltam pessoas? Faltam. Certo? E é isso que dói. Dói para eu, por exemplo, com uma pessoa que estudo, gosto de estudar, gosto de levantar, gosto de articular, e eu vejo que nós temos todo o embasamento teórico para isso. Isso aqui é um exemplo do que pode ser feito, por exemplo, isso aqui é no Rio de Janeiro, que fizeram, ó, em relação ao que dá para fazer, para poder evitar mais deslizamentos. É uma forma de. Então, tem forma da gente evitar, de você todo ano ter que estar socorrendo as pessoas nos mesmos locais. Então, tem forma, desde que eu faça o quê? Eu faça o trabalho meu de casa, que nós não fazemos. Eu duvido, e aí eu estou colocando aqui muito claro para nós, eu duvido que algum município tenha mapa, não é área, mapa de riscos com cenários, né, de desastres. Duvido. Eu estou aqui colocando de maneira muito clara. Duvido que algum município brasileiro tenha isso colocado com uma matriz de risco, dizendo quais são os cenários que ele tem, chance de acontecer e impacto que possa vir a ser. Duvido. Porque ter o mapa aqui do IPT geológico não é isso que eu estou falando. Muitos municípios têm isso. Quero saber risco. Transforma aquele relatório num mapa de riscos. Isso é primordial. E aqui vem um ponto para a gente poder entender o processo, né? Esse primeiro aqui é uma visão holística, que eu tenho a prevenção, que ela é
fundamental. Se eu souber quais são os riscos, acontece o desastre, eu tenho que ter o quê? Eu vou ter serviços que não vão estar rodando e vidas vão estar em perigo. Vidas, desastre, estou falando em vidas. E tem que ter as respostas, os protocolos adicionados, para depois eu pensar na recuperação. Aonde que entra, na verdade? Qual é a base? Cenários de risco. Cenários de riscos e desastres, senhores. Então, a gestão de desastre, ele é focado quando acontece. Só que tem que ter um trabalho antes. Agora, não sou eu que estou falando isso aqui, não. Não é o brasiliano falar aqui, não. Não é a Anne só que está gritando aqui para poder falar com vocês. Isso aqui, na verdade, é um ponto que a sociedade tem que pensar e falar. Brasileiro, ó, o Brasil tem hoje processos? Temos cartilhas da ONU. Então, está aqui, ó, como construir cidades resilientes, de 2015. Isso é de 2015, senhores. E está rodando em todos os municípios. Alguém fez alguma coisa? Aqui fala, capítulo 1, por que investir em redução de desastre? Então, está escrito o que tem que ser feito. Está escrito por que o investimento é importante. Tá certo? É isso que eu estou batendo. Capítulo 2, quais são os 10 passos essenciais para a construção de cidades resilientes a desastre? Passo 3, qual que é? A avaliação de riscos e ameaças múltiplas. O que são riscos? Futuro, cenários de riscos. Eu tenho que juntar uma série de eventos e transformar numa história que, no nosso caso aqui, tem que ser um mapa do inferno. Eu tenho que prever o pior cenário, para poder ter condições de estar dando o quê? O recurso. Aqui fala o porquê que acontece, eu tentar trabalhar preventivamente e o que eu tenho que fazer. Então, está aqui. Tá certo? Está aqui. Então, a resposta está aí. Isso não é nenhuma novidade para nós. Agora, minha pergunta para vocês e para mim mesmo é: por que isso não roda? Não tem orçamento, o pessoal não dá valor, porque não acontece muito? Qual é o motivo principal? Então, nós estamos aqui, eu tenho que trabalhar o antes, o durante e o depois. Desastre pode ser o melhor posição possível, normal, pior quando acontece é cair aqui na barrigada. Mais do que isso, se eu for trabalhar, na verdade, antes, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Está aqui colocado, senhores, ó, análise de riscos, obras e políticas públicas, educação, previsão, sistemas de alerta. Está chovendo muito? Está subindo o nível da água do rio? Está chovendo muito? Está subindo o nível da água? Né? O nível do mar está subindo muito? Impossível a gente não ter um processo desse. Impossível um condomínio top de linha não ter um processo desse, que não tem. Eu sei que não tem. Porque o pessoal não quer saber de nada, não pensa em nada. Não quer investir uma grana nisso, tá certo? E quando ocorre, eu tenho que ter o quê? Eu preciso ter o quê? Obrigatoriamente. Eu preciso ter, né, um socorro e uma assistência às vítimas, tirar o pessoal de áreas críticas, preciso ter segurança, abrigo temporário. Isso foi feito na raça, vocês sabem disso. Na raça. Né? Iniciativa de muitos, né, batalhadores, guerreiros da defesa civil, que tem que brigar com a unha. Isso é a realidade, nua e crua. Então, não é que a defesa civil não funcione, não é dado o devido valor para ela, não é dado a devida estrutura para ela, não é dado os devidos recursos para que ela possa agir. E quando ocorre, chora. Nós choramos. Nós achamos que o país não tem condições. Não é o país que não tem condições, não, discordo. Nós não demos o devido valor. A sociedade não dá o devido valor. Então, isso é importante a gente entender que isso é educação, senhores. Desastre quando ocorre dessa natureza, de forma sistêmica, como é o nosso caso, a gente não pode ter outra posição a não ser essa. Olha outro exemplo para vocês aqui. Nós temos aí publicado oficialmente, ó, desde 2017, esse aqui do ano retrasado, 2020, ó, saiu Caderno Técnico, Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Defesa Civil, senhores. Não estou inventando nada, tudo mostrando para vocês aquilo que alguém achou aqui que seria alguma coisa inovadora. Não estou inovando nada, estou pegando o que nós temos, o que o Brasil tem. Tudo bem para vocês? O que o Brasil tem. É isso que eu estou gritando com vocês aqui. E estou falando aqui numa forma até de me desabafar com vocês, que é ridículo. A gente tem os melhores manuais aqui, a gente só não consegue operacionalizá-los, senhores. Ok? Esse é um ponto crítico para nós, para poder ter condições do Brasil não sofrer mais a questão socioeconômica, certo? Isso é fundamental.
porque os mais fragilizados ficarão mais ainda fragilizados. Então, eles falam que a progressão da vulnerabilidade, né, ele começa com causas profundas, que entra com crescimento, ideologia de crescimento econômico e social, né, desigualdades de classe, pressões dinâmicas, falta de política, por exemplo, né, investimentos em ensino e pesquisa, por isso que eu falei aqui anteriormente, e deságua onde? Nas condições inseguras, ambiente físico frágil, frágil economia local, baixa renda, tá certo? Falta de saneamento básico, política habitacional insuficiente, claro. Então, deságua aqui. Então, os motivos que nós temos, esses motivos, embora a pessoa fale, não, mas temos que ter resposta. Você tem que entender o porquê. Não adianta a gente ter uma resposta, senão você vai só tentar ser bombeiro, que é o que a Defesa Civil faz hoje, infelizmente. Tá certo? Então, aqui estão as causas. Ó. Isso aqui é a progressão da vulnerabilidade. Tirado de quê? Deste livro que eu falei para vocês aqui. Ó. Não inventei nada. Eu tirei deste livro aqui. Tá certo? Não é de minha autoria. Aliás, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem lido. Aqui ele fala o seguinte, ó, eu tenho vários fatores de risco, que são as dimensões da vulnerabilidade. Questão física, ambiental, econômica, social, educacional, cultural, tá certo? Ideológica, organizacional, política, técnica, tem tudo aqui. Tem até uma fórmula magnífica de você avaliar o risco, ó. Você avaliar o risco, senhores. Agora, pergunto a vocês, estou numa região de serra, estou numa região de morro, estou numa região que eu tenho, na realidade, uma série de problemas que poderão estar, né, desembocando, na verdade, ou tendo como consequência cenários de desastres. Não faço nada, fico quieto, não levanto isso aqui. Olha aqui. E aqui fala o seguinte, ó, o G aqui embaixo, sabe o que é? Capacidade de fazer gestão do problema ou de resiliência diante da ameaça, seja do governo local, seja dos indivíduos ou da comunidade exposta. Capacidade. Então, está aqui, ó. Vou multiplicar a probabilidade versus a consequência, tá certo? Que aqui tem a ver, ó, consequência tem a ver com fatores de vulnerabilidade, e aqui os fatores de ameaça. E aqui eu tenho a minha gestão, como que vai ser. Isso vai me dar o tamanho do risco de desastre que eu tenho. Pergunto para os senhores, algum município brasileiro tem isso aqui feito? Senhores, vou estar aqui apostando com vocês, mas eu duvido, viu? Duvido. Posso estar enganado, mas eu duvido. Em muitos municípios que eu já atuei, que já participei de ações, etc., tá certo? Nunca vi isso daqui. E foi perguntado e foi falado, infelizmente. Tá certo? E aqui tem para entender paradigma do desastre. Nesse book que eu mostrei para vocês aqui, tá certo? Ele tem o quê aqui? Ele tem 4 grandes paradigmas que fala. Então, o primeiro paradigma que ele grita é esse daqui, que ele chama de paradigma de engenharia ou técnico-cêntrico, que ele fala que iniciamos lá atrás, tá certo? Né, com um paradigma que os desastres são resultados apenas da natureza humana, independente da ação humana, ou seja, que o homem não tem nada a ver com o desastre. Isso era um paradigma que tinha antes. Cabendo ao homem tentar explicar, prever e controlar esses processos geomorfológicos, como deslizamentos, né? Ou hidrológicos, como inundações. Então, isso aqui era um paradigma que tinha, tá certo? Um outro paradigma que existe na área é o comportamental, tá certo? Que introduz o seguinte, que quem criou esse paradigma foi, na verdade, um geógrafo americano, está aqui o Gilbert White, de 45, que introduz a problemática do processo de ocupação humana, então, ele começou a colocar isso daqui, de um território e relevância da adaptação humana ao ambiente, no entendimento dos desastres. O autor afirma que, por definição, não existe uma ameaça natural, isolada do ajuste do homem a ela, obrigatoriamente. Ele sempre envolve iniciativa e escolhas humanas. Concordo plenamente com ele. Então, se tem uma casa em cima de um morro, é que nós deixamos que essa casa estivesse lá, embora fosse uma área de risco. Ah, o pessoal não quer descer. Velho, como não quer descer? Lei, cacete em cima, não tem jeito, é para o bem dele. Tem conversa, é que ele não tem para onde ir, isso é outro problema. Ou aquela parte do morro que ele fica, tá certo? É uma área que ele vai gastar menos para condução, para chegar no trabalho. Então, é um problema social brasileiro, socioeconômico brasileiro.
Ponto. Não tem como a gente escapar disso. O outro, o paradigma da vulnerabilidade, que fala que a causa do desastre a partir de 90, os cientistas sociais estudaram as características locais, que tornavam as populações vulneráveis e a recuperação destas, tá certo? Então, hoje tem também esse paradigma sendo traçado, sendo colocado. E hoje em dia, o que mais bate é o da complexidade, onde nós temos o quê? As dimensões da física, dimensão física, biológica, ecológica, econômica, social, cultural, política, histórica, tá certo? Envolve a questão da responsabilidade humana. Então, senhores, o que nós estamos conversando com vocês aqui é que esses paradigmas nós temos que entendê-los, tá certo? E colocar, na verdade, um direcionamento para que a gente não fique com uma visão míope, né? Que vem o rinoceronte, passa por cima da gente e a gente é pego de surpresa. No litoral norte, por exemplo, há 56 anos não acontecia, tá certo, um desastre como aconteceu agora. Mas era para ter ficado em berço esplêndido. Não piorou a situação da ocupação dos morros? Tem foto de satélite que mostrou isso aí, claramente colocado. Então, é isso que nós temos que estar pensando, repensando e verificando claramente, tá certo? Nós temos aí como solução e processo eixos estruturantes. Os eixos estruturantes de um processo de gestão de riscos para desastre, o primeiro deles é aqui, ó, conhecimento dos riscos. Eu preciso conhecer meus riscos. Está aqui, ó. Está aqui dizendo, não tem de nada. Segundo eixo meu, eu tenho que prevenir e reduzir os riscos. Tenho que prevenir e reduzir os riscos antes que ele venha a acontecer. Então, eu vou estar fazendo uma intervenção o quê? Preventiva. E depois eu tenho que pensar que, mesmo eu prevenindo, vou ter o desastre, vou ter emergência. Preciso me preparar e me planejar para isso, que é o atendimento à emergência. Falando com vocês abertamente, nós temos esses eixos estruturantes hoje rodando entre nós? Não, não temos. Isso daqui, por exemplo, esse primeiro aqui não existe. Não tem levantamento. Nem o segundo. Nós temos um terceiro que a gente faz na raça. Na raça, isso nós fazemos. Na raça. Empresa apoia, como aconteceu lá com a Porto Seguro, que foi apoiar lá no litoral norte, perfeito. Mas isso é reação. E uma reação não estruturada. Uma reação, né, feita, na verdade, no up da situação. Ok? Então, é isso que nós temos que ter. Tem que ter uma resposta de desastre. E depois uma recuperação. O que é uma recuperação? Caiu uma escola, tem que reconstruir. Caiu um hospital, preciso reconstruir. E não deixar lá a obra inacabada. Que é isso que acaba acontecendo. Então, senhores, o processo em si, o framework em si, existe. O framework em si nós temos, o Brasil tem estrutura e conhecimento para isso, senhores. Desculpe. Nós temos. Então, o que eu estou batendo com vocês aqui é o seguinte: o Brasil tem condições, o Brasil tem documento, o Brasil tem, na verdade, a cultura necessária, a cultura que eu falo, conhecimento embutido. Nós não o colocamos na prática. Por quê? É uma pergunta que nós temos que fazer. Para evitar custos socioeconômicos. Porque arrebenta com uma região. Vocês viram o que aconteceu aqui com o litoral norte de São Paulo. E olha que São Paulo é um estado rico. Olha que São Paulo, as cidades recuperaram um pouco mais cedo, mas se a gente voltar lá agora, processos são os mesmos. Só ficar rezando a Deus para que não venha acontecer de novo, acendendo vela. Está errado, né, senhores? Esse é um ponto importante. Nós temos aqui os eixos estratégicos da prevenção e redução, ó. Medidas estruturais e medidas que não são estruturais. Que entra aqui, ó, medidas não estruturais, políticas de ordenamento territorial, políticas assistenciais, planos, né, de defesa civil. Agora, o que é uma medida estrutural? Vem a ser com o quê? Preciso ver e ter controle sobre erosão, os sistemas de drenagem, né, superficial da água, tá certo? Obras de proteção, né, superficial e obras de contenção, engenharia, isso é medida estrutural. Aí eu vou ter intervenções prospectivas de prevenção, tá certo? Obrigatoriamente, se eu trabalhar com medidas estruturais, e eu vou ter, né, intervenções corretivas de mitigação, se eu só tratar medidas não estruturais. Então, eu preciso casar isso daqui. Se eu não casar isso daqui, eu fico para trás. E, de novo, né, que eu fiz a pesquisa, aqui que eu encontrei, né, o Dr. Nelson Cabral Freire, de Pernambuco, em 2013, 10 anos atrás.
já falava nisso daqui. É interessante a gente olhar e fazer as pesquisas por causa disso. Já falava nisso. Então, o que nós estamos comentando com vocês, nada aqui é novo. Muito contrário, muito pelo contrário. Né? Viu que o livro do Beck é de 86, que eu comecei com ele. Nós estamos em 2023, senhores. Aqui, o doutor Nelson Freire fala é que eu preciso fazer uma modelagem para eu ter um diagnóstico, né, de riscos e deslizamentos e inundações. Isso é importante, tá certo? Você tem que pegar a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade física e a vulnerabilidade institucional, tá certo? Ele grifou essas partes aqui que estão vermelhinha, por quê? Porque ele tava, o foco dele era saúde pública, numa situação de desastre. Então, eu tenho que saber isso aqui, ó. Como é que está minha defesa civil? Como é que está minha assistência social? Como é que está meu controle urbano? Como é que está, na verdade, a minha saúde pública? Então, isso daqui tem que ser avaliado, tá claro? E olha que interessante, ele fecha a apresentação dele de 2013 citando o quê? Citando o Omar Cardona, que é do, né, que é do Banco Mundial, e falava, desde 2012, falava, entender o risco é o primeiro passo para prover soluções aos desafios dos desastres. Entender o risco. Se eu não entender o risco, eu não tenho, tá certo? Eu, brasileiro, vivenciei uma situação dessa em São Luís do Paraitinga, em 2010, quando ficou debaixo d'água as duas cidades, tá certo? E aqui quem dava atendimento na época, minha empresa de serviço de energia, era Electro, na época era cliente nossa, e nós tínhamos feito, na verdade, protocolos de resposta para situações desse tipo, tá certo? Coincidentemente, por causa do rio que cortava as duas cidades, tá certo? E foi feito e foi conseguido. A grande vantagem, em função do protocolo de ter isso mapeado, as duas cidades recuperaram a energia, está aqui, ó. Em menos, na verdade, ó, foi subindo. Já isso aconteceu aqui no início de janeiro, ó, ele foi subindo. Então, em menos de 3 dias, a cidade já estava com capacidade total, né, de atendimento. Foi motivo até na época de uma carta da ANAEL, do órgão regulador, elogiando a empresa, que era a Electro, tá certo? Nessa atuação aqui. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu porque tinha preparo, tinha planejamento e os riscos foram identificados e avaliados. Está aqui, ó. Esse é o ponto fundamental. Se não tivesse feito um protocolo em cima disso, não tivesse feito uma avaliação de risco, tendo planejamento é usar para ele poder estar colocando postes na cidade, fazendo isso aqui de maneira, né, contínua, poder cobrir, tá certo? Com esse tipo de máquina aqui, não teria condições de quê? Não teria condições de fornecer nessa velocidade aqui a energia de volta. Então, isso aqui é uma situação para citar para vocês que o processo dá resultado se eu fizer a minha gestão e análise de risco. As ISOs, o que elas falam nisso? Duas ISOs falam nisso. A ISO 22320 e a 22322. Uma fala de gestão de incidentes, outra fala sobre diretrizes de aviso para o público, sobre possíveis incidentes. Está aqui, ó. Então, temos framework? Temos framework. E não só, né, na ISO que tem. Você pega, por exemplo, experiência portuguesa que está aqui, né? Então está aqui colocado. Ó. O que eu tenho que fazer? Está dizendo que tem que ser feito aqui. Esse diagrama de causa e efeito fomos nós que montamos. Ó. Então eu preciso saber o quê? A condição socioeconômica, preciso saber a questão política, articulação política, preciso saber as condições físicas das instalações, preciso saber a infraestrutura que tem a cidade, que tem a região, tá certo? Isso aqui foi uma ideia, mas isso serve para você poder entender o que possa vir à tona. Tem que ser feito dessa maneira. Os manuais nossos falam nisso. Fala que eu tenho que ter a prevenção, a mitigação, a preparação e a resposta e depois a recuperação. Então, a preparação é importante junto com a resposta. Agora, essa preparação, que é o planejamento, é fonte da onde? Da mitigação e da prevenção, que eu tenho que estar entendendo claramente. Preciso entender os riscos para eu poder saber se eu posso preveni-los e se eu posso reduzi-los. Se eu conseguir reduzir, minha preparação pode ser outra, que caso venha acontecer, o impacto vai ser outro. Mas preciso ter a resposta na ponta do laço, que é dar o quê? A resposta efetiva da emergência, a assistência, os abrigos temporários. Então, eu tenho que pensar nisso daqui. E não existe milagre, senhores. Não existe milagre. Tem que funcionar. Então, eu preciso trabalhar. Tudo que eu estou falando com vocês aqui não é do brasiliano. É da Defesa Civil do Brasil, tá? É o livro base, ó, o plano de contingência.
Qual é a hipótese do desastre? Como será a preparação para o desastre? E como será a resposta? Isso é fundamental. Então, essa tríade aqui tem que funcionar. Eu preciso treinar isso daqui de maneira clara e direta para ter uma resposta mais efetiva, tá certo? Caso contrário, eu fico a pé, ok? Então, eu preciso fazer treinamento, preciso fazer simulação. Isso é tempo que tem que ser gasto, senhores. Olha aqui, isso aqui é uma cidade que foi feita onde o pessoal gastou tempo e dinheiro para fazer a planta da cidade, montar cenários, discutir com a sociedade, discutir com com as principais partes interessadas, aonde que é o ponto de encontro, tá certo? Se for um ponto de encontro XPTO, depende do tipo de desastre que eu estou prevendo, tá certo? Protocolo, tem que ter ação operacional. Protocolo hoje não pode ser uma página, né? Ou uma página escrita. Tem que ser uma one page, uma única página que eu tenho os bullets para poder fazer. E eu tenho que saber qual é a consequência dos cenários que eu montei aqui, ó. Preciso saber que a possibilidade pode ser baixa, mas o impacto é severo. Se a consequência for severa, preciso estar preparado para ele, senhores. Se vier a acontecer, eu não posso bobear, mesmo sendo baixa. Então, o protocolo tem que ser one page, para que as equipes de apoio, para que as equipes de suporte, as equipes de defesa civil façam isso com o pé nas costas. Não tem como outra forma de a gente fazer. Preciso traçar os cenários, ó. Preciso tratar o cenário. Um moderado, um severo e um massivo. 3 cenários, usando o Canvas. Tá certo? Mas esse cenário aqui, eu começo de moderado para cima. Não vou colocar um cenário, né, de impacto baixo. Não adianta. Se é impacto baixo, peanuts, rola a vida. Começa a colocar de moderado, ele pode sair para severo, pode ir para massivo. Preciso escrever isso daqui, para que todo mundo da equipe que vai dar o suporte entenda claramente. Sem isso, senhor, a gente não tem condições de estar praticando. Preciso ter uma política. Preciso ter uma política, que é uma diretriz. O que é essa diretriz? Estou monitorando. Você tem que monitorar isso aqui. Você tem que monitorar como que a cidade vai reagir. Então, para a cidade ser resiliente, eu tenho que pegar aquilo que eu pratico na minha empresa e jogar para a cidade. Empresas que hoje, né? Empresas que hoje dominam, quando eu falo domina no bom sentido, né? As cidades, vocês fazem isso com as cidades, com municípios? Pouco provável, senhores, desculpe, pouco provável. Tem que fazer. Às vezes fazem umas ações sociais, porque isso daqui, senhores, é ponto para o ESG atualmente. Como é que a cidade, onde tem uma empresa muito grande, né, sofreu, né, uma hecatombe, uma chuva muito grande e não estava preparada? A empresa que está lá não sustentou? Cadê o ESG? Faz uma pancada de programas sociais, tá certo? E não pensa numa resposta efetiva para dar sustentabilidade ao município onde ela está instalada? Pergunto eu a vocês. Tá certo? Para a gente poder pensar um pouco nisso daqui. Protocolos de resposta fáceis de serem olhados. Tem que entender o que é o impacto, meu impacto de imagem, o financeiro, o legal, se for o caso, o social. Posso colocar o que quiser, mas tem que fazer prospectiva desses impactos. Fazer prospectiva desses impactos. Senão, eu fico a pé. Tá certo? Isso é fundamental entender o processo como um todo. Ó. As ações operacionais. Preciso ter a ação operacional. Ok? Então, tem que ter recurso operacional, as parcerias que eu tenho que ter, os recursos financeiros, que é grana, na hora tem que soltar dinheiro. Preciso de grana para poder estar tendo transporte, tendo um abrigo temporário, a comida que eu vou estar recebendo, cobertor que eu vou estar comprando. Preciso ter isso na mão. Posso até receber doação, óbvio, mas não posso esperar que todo o meu suporte venha de doação. Não dá para te esperar isso daqui. Então, esse na verdade, uma questão básica, uma questão clara para eu fazer. Tenho que entender claramente que eu tenho que ter pelo menos 3 níveis, né, de crise para gerir. Para gerir o quê? Um desastre. Eu posso ter um nível mais estratégico, um nível tático e um nível operacional. E os 3 têm que se falar. Preciso entender que eu tenho que ter um centro de controle. Um centro de controle para poder estar gerindo o desastre. Preciso ter isso aqui. Nesse ponto, nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio, ele foi inteligente. Na crise ali, ele transferiu a sede do governo
para uma das cidades impactadas, a chamar a atenção e levar recurso para lá. Óbvio, foi inteligente, tá certo? Não recuou. E ele mesmo falou que comeu bola, não ele, né? O processo de São Paulo comeu bola, porque nós temos tecnologia para isso. É impossível não ter, é inaceitável a gente verificar isso daqui. Preciso entender e preciso ter protocolado os comitês que eu vou estar fazendo. Posso ter um núcleo operacional, posso ter um comitê de crise de desastre, quem fala o quê, quem impede o quê. Isso daqui, em termos de desastre, é articulação política. Preciso de recurso. Quem aciona, na verdade, o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica, em termos de aviação, helicóptero, o que seja, hospital de campanha e etc. Lá atrás, quando teve aquela crise de Petrópolis, foi uma coisa horrorosa que aconteceu, porque no Rio, para lá você tem um batalhão do Exército, né, de aviação. Não foi acionado. Não foi acionado. E pessoas faleceram, morreram, ficaram muito carentes e em relação, estavam em áreas que eram, né, que eram de difícil acesso, só chegava de helicóptero. Hospital de campanha, uma situação dessa, pô, tem como, tem que montar um hospital de campanha. Na hora. São Paulo montou isso aqui. Tarcísio pediu, não tem problema, tem que pedir mesmo. Tem que ter acionamento efetivo. Não tem como negar uma situação dessa. Tem que ter um fluxo traçado, né, de como que vai ser procedido. E tem que ser feito isso treinando, gente. Então, isso daqui é feito para a gente poder treinar as pessoas, a gente poder ter, né, o foco na mão. E isso, senhores, é que eu queria passar para vocês dizendo que nós, do Brasil, temos hoje processos estruturados. Não temos que importar de nenhum lugar. Então, o que eu passei para vocês aqui, para mostrar para vocês, é se a gente fizer a nossa lição de casa. Quando eu falo nossa lição de casa, é a sociedade como um todo, são as empresas que estão no local onde poderá ter um desastre de toda a natureza. Então, tem que tentar, né, induzir a prefeitura a praticar, temos que induzir a prefeitura a realizar, na verdade, simulações, tá certo? Não chega a lugar nenhum. Então, a gente só precisa colocar isso aqui para rodar, tornar operacional. Não precisa ter ninguém de fora para fazer isso, não precisa ter ninguém para dizer, dizendo, olha, vamos contratar aqui uma empresa americana, uma empresa sueca. Não precisa disso, senhores. Nós já temos todos os recursos aqui. Se a gente fizer isso, nós estamos pagando um pau à toa, está pagando uma grana à toa, está rasgando dinheiro. E o Brasil não pode rasgar dinheiro. Se não, qual é a solução nossa? Nós não fizermos isso. É apostar na sorte. Puramente sorte. Então, pega a ferradura, né? Pega, na verdade, vai fazer a sua reza brava, pega o teu santo predileto, joga abusos, faz o que vocês quiserem. E quando acabar isso daqui, vai ter mais retorno. Não tem mais o que fazer. Tudo bem, senhores? Então, o que eu queria conversar com vocês era basicamente isso, em passar esse webinar aqui com vocês. E por que eu quis passar desta forma, certo? De maneira muito clara com vocês. Porque simplesmente eu queria mostrar para vocês que nós temos condições operacionais e técnicas de estar executando um trabalho maravilhoso. Porque o mais difícil nós já temos, senhores. Nós já temos processo estruturado, nós já temos metodologia. Falta o quê? Recurso humano para poder estar inserido no processo, levar a sério o que vem a ser uma cidade resiliente, colocar claramente como meta nossa que isso nunca mais vai acontecer, que isso nunca mais vai acontecer da forma como aconteceu. Claro, chover torrencialmente pode acontecer, e depende da gente. Agora, a resposta nós vamos mudar? Sim, depende da gente. Ok, senhores? Então, mais uma vez aí, obrigado pelo tempo de vocês. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, que alguém queira fazer alguma pergunta, estou à disposição aí. Já temos alguns minutinhos, tá certo? Mas agradeço os comentários que vocês fizeram, ok? Acho que cabe a nós, vocês, como gestores, a gente está indo, né, como ponta de lança. Isso é importantíssimo, a gente trabalhar de maneira clara. Cabe a nós, como professores, educadores, né, gestores, incentivar que isso venha a ocorrer, incentivar que isso aconteça de fato, tá certo? Para a gente poder estar cobrando dos nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais,
cobrando o quê? Esses resultados. Ok? Senhores, agradeço de coração. Mais uma vez, agradeço a parceria com a ANE, Academia Nacional de Economia, parceira ponta firme, uma excelente instituição, né? Estamos fazendo os eventos aí juntos, tá certo? Para que a gente possa capilarizar esse conhecimento. Esse material vai estar à disposição de vocês, tá certo? Depois, quem assistiu vai poder baixar pelo site esse material. Usem esse material, senhores. Divulguem isso, por favor. Isso aqui é uma questão nossa, não é uma questão do brasiliano ou da brasiliano. Isso aqui é uma questão para o Brasil, certo? Para o Brasil. Então, pensem nisso. Para a sociedade nossa, certo? E o pior, isso está escrito, isso está registrado, isso está, né? Isso existe entre nós. Então, pensem nisso de forma clara e direta para a gente poder estar, né, saindo desse patamar que todo ano tem um problema sério em alguma parte do Brasil e todo ano temos mortes, temos, na verdade, as infelicidades que a gente acabou mostrando aí na linha do tempo que nós passamos. Cabe a nós aí lutarmos para que isso não venha a acontecer. Ok, senhores? Muito obrigado, então. Agradeço aí a presença de vocês, o tempo de vocês e a paciência de vocês. Muito obrigado, senhores. Até a próxima, então. Obrigado.